Livro Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi contemporâneo. Capítulo 2. A morte de minha mãe e o amuleto místico. O maior desejo de minha mãe era o de ver casado meu irmão mais velho. Ali, quando eu contemplar a face da esposa de Ananta, terei encontrado o céu na terra. Frequentemente ouvi mamãe expressar com estas palavras o seu arraigado sentimento hindu pela continuidade da família. Tinha eu 11 anos quando se realizaram os esponsais de Ananta. Mamãe estava em Calcutá supervisionando alegremente os preparativos para o enlace. Papai e eu ficamos sozinhos em nossa casa em Bareilly, ao norte da Índia, para onde ele fora transferido, após 2 anos de permanência em Lahore. Anteriormente eu havia presenciado um esplendor dos ritos nupciais de minhas 2 irmãs mais velhas, Roma e Uma. Para Ananta, entretanto, como primogênito, os preparativos eram muito mais meticulosos. Mamãe, em Calcutá, recepcionava numerosos parentes que chegavam de regiões distantes todos os dias. Alojava-os confortavelmente numa casa ampla, recém-adquirida, situada em Amherst Street, número 50. Tudo estava pronto e deliciosas iguarias do banquete, o trono vistoso no qual meu irmão seria carregado até a casa da noiva, as fileiras de luzes coloridas, os gigantescos elefantes e camelos feitos de papelão, as orquestras indianas, inglesas e escocesas, os comediantes e artistas profissionais, os sacerdotes celebrantes dos antigos ritos. Papai e eu, com espírito festivo, havíamos planejado nos reunir a família em tempo oportuno para a cerimônia. Pouco antes do grande dia, porém, tive uma visão de mau presságio. Foi em Bareilly, à meia-noite. Eu dormia ao lado de meu pai no terraço do nosso bangalô, quando fui acordado pelo franzir peculiar do mosquiteiro estendido sobre a cama. As frágeis cortinas abriram-se e vi a amada figura de minha mãe. Acorde seu pai. Sua voz era apenas um sussurro. Tomem o primeiro trem que partir. Os da 4 da madrugada, e corram a Calcutá, se me quiserem ver. A aparição desvaneceu-se. Pai, papai, mamãe está morrendo. O terror em minha voz despertou-o imediatamente. Em soluços, comuniquei-lhe a notícia fatídica. Não se impressione com as suas alucinações. Meu pai, como de costume, deu sua negativa a uma situação nova. Sua mãe está em perfeita saúde. Se recebermos notícias más, partiremos amanhã. Papai nunca se perdoara por não haver partido agora, e a angústia me fez acrescentar: nem eu o perdoarei. A manhã seguinte despontou melancolicamente, e com ela o telegrama explícito: mãe gravemente enferma, casamento adiado, venham imediatamente. Papai e eu partimos como dementes. Um de meus tios
veio ao nosso encontro numa estação onde tínhamos de baldear. Estrondosa locomotiva puxando seus vagões vinham em nossa direção com velocidade telescópica. De meu tumulto interior brotou a determinação repentina de me atirar aos trilhos sob as rodas do trem, sentindo que minha mãe me era violentamente arrebatada e eu não podia suportar o mundo de súbito calcinado até os ossos. Eu amava minha mãe como a ser mais querido sobre a terra. Seus consoladores olhos negros tinham sido meu refúgio em todas as insignificantes tragédias de minha infância. Ela ainda vive? Detive-me para fazer estas derradeiras perguntas a meu tio. Ele compreendeu num átomo todo o desespero de minha face. Claro que vive. Eu, porém, dificilmente acreditava. Quando chegamos à nossa casa em Calcutá, foi só para defrontar a Lourdes o mistério da morte. Sofri um colapso e depois mergulhei num estado de quase torpor. Muitos anos decorreram antes que meu coração se conformasse. Meu grito e meu pranto, como tempestades, renovando-se, as próprias portas do céu afinal impeliram a Mãe Divina a se apresentar. Suas palavras trouxeram o bálsamo de cura às feridas que ainda supuravam. Sou eu que tenho velado por ti, vida após vida. A ternura de todas as mães. Contempla em meu olhar os 2 olhos negros e formosos olhos perdidos que anda buscando. Papai e eu regressávamos de Bariele logo após os ritos crematórios da bem-amada. Todas as madrugadas, bem cedo em sua memória, eu fazia uma patética peregrinação à frondosa árvore Sheoli, que sombreava o prado auriverde em frente ao nosso bangalô. Em momentos poéticos, imaginava que as flores brancas de Sheoli se derramavam com espontânea devoção sobre o altar de prado. Misturando minhas lágrimas ao orvalho que tombava, frequentemente observei uma estranha luz de outro mundo emergindo da aurora. Dores me assaltavam, intensas de saudade de Deus. Sentia-me fortemente atraído para o Himalaia. Um de meus primos, recentemente chegado de uma viagem às Montanhas Sagradas, visitou-nos em Bariele. Escutei com avidez seus relatos sobre a elevada cordilheira, residência dos iogues e Ishiwamis. Observação número 18. Ishiwa é a raiz sânscrita de Siwami, que significa aquele que se unificou com o seu eu divino. Veremos isso no capítulo 24. Fim da observação 18. Continuação da narrativa. Fujamos para o Himalaia. Esta sugestão feita um dia a Dawarka Prasad, jovem filho de nosso caseiro em Bariele, não foi de seu agrado. Revelou meu plano a meu irmão mais velho, recém-chegado para visitar papai. Em vez de sorrir com tolerância do projeto impraticável de um menino, Ananta aproveitou-se disso para me ridicularizar. Onde está a sua túnica alaranjada? Não pode ser um Swami sem ela.
Suas palavras, entretanto, provocaram em mim estranha comoção. Pintaram-me com nitidez um quadro. Eu próprio era um monge, errante pela terra da Índia. Talvez as palavras de Ananta despertassem lembranças de uma vida anterior. Em todo caso, percebi que com naturalidade eu usaria a túnica daquela ordem monástica em fundação antiquíssima. Conversando certa manhã com Dawarka, senti que o amor por Deus descia sobre mim com a força de uma avalanche. Meu companheiro prestava atenção fragmentada à minha interrupta eloquência, enquanto eu, encantando, me ouvia integralmente. Fugi naquela tarde para Naini Tal, no sopé do Himalaia. Ananta perseguiu-me condenado. Fui tristemente forçado a regressar a Bariele. A única peregrinação que me permitiram era o passeio à árvore Shaoli, todas as madrugadas. Meu coração chorava pelas duas mães perdidas, a humana e a divina. A morte de mamãe deixou no tecido da família um rasgão irreparável. Papai nunca voltou a se casar, vivendo sozinho o resto de sua vida. Cerca de 40 anos. Assumindo o difícil papel de pai e mãe de seu pequeno rebanho, ele se tornou notavelmente mais terno e mais acessível. Com serenidade e discernimento, resolvia os vários problemas da família. Após as horas de trabalho no escritório, retirava-se como um ermitão à cela de seu quarto, praticando o Kriya Yoga, em doce tranquilidade. Muito posteriormente à morte de minha mãe, tentei contratar uma enfermeira inglesa para cuidar dos detalhes que tornariam mais confortáveis a vida de meu pai. Mas ele abanou a cabeça negativamente. Os cuidados para comigo terminaram com a partida de sua mãe. Seus olhos miravam remotamente o que era o objeto de devoção de toda a sua vida. Não aceitarei os serviços de nenhuma outra mulher. 14 meses depois da partida de minha mãe, eu soube que ela me deixara uma importante mensagem. Ananta estivera presente ao lado de seu leito de morte e registrara suas palavras. Embora ela tivesse recomendado que a revelação que fosse feita um ano após a sua morte, meu irmão a retardou. Em breve, ele partiria de Bariele para Calcutá, a fim de casar-se com uma jovem escolhida por mamãe. Observação número 19. O costume hindu, segundo o qual os pais escolhem a esposa de seus filhos, tem resistido às rudes investidas do tempo. Elevada é a porcentagem de casamentos indianos infelizes. Fim da observação 19. Continuação da narrativa. Uma noite, ele me chamou para junto de si. Macunda, tenho relutado em dar-lhe uma estranha mensagem. A voz de Ananta apresentava um tom de resignação. Temi que se inflamasse o seu desejo de abandonar o lar. Mas de qualquer maneira, você está revestido de fervor divino. Quando o capturei recentemente a caminho do Himalaia, firmei esta resolução.
Não devo adiar por mais tempo o cumprimento de uma solene promessa. Fazendo-me entrega de uma caixinha, meu irmão transmitiu a mensagem de mamãe. Deixe que estas palavras sejam minha bênção póstuma, meu bem-amado filho Macunda, dissera minha mãe. Chegou a hora em que devo relatar alguns fenômenos extraordinários acontecidos após o seu nascimento. Conheci a senda reservada a você, quando ainda era um bebê em meus braços. Carreguei-o ao colo naquele tempo, em visita a meu guru em Benares. Eu mal podia ver Lakshmanasaya sentado em meditação profunda, quase escondido atrás de uma multidão de discípulos. Eu acalentava o meu filhinho e ao mesmo tempo fazia uma prece para que o grande guru nos percebesse e abençoasse. Minha súplica silenciosa crescia em intensidade. Ele entreabriu os olhos e fez sinal para que me aproximasse. Os outros me abriram caminho respeitosamente. Reverenciei-o, tocando-lhe os pés sagrados. Lakshmanasaya sentou Macunda sobre as pernas dele, colocando-lhe a mão na testa à guisa de batismo espiritual. Mãezinha, seu filho será um yogi. Semelhante a um motor espiritual, ele conduzirá muitas almas ao reino de Deus. Meu coração saltou de alegria, porque minha súplica secreta fora atendida pelo Guru onisciente. Pouco antes de seu nascimento, Macunda, Lakshmanasaya me dissera que você seguiria o caminho dele. Mais tarde, meu filho, sua visão da grande luz foi testemunhada por mim e por sua irmã Roma, de um quarto próximo. Nós o observávamos imóvel em seu leito. Seu rostinho iluminou-me, sua voz soou com determinação de ferro quando você falou de viajar ao Himalaia em busca do divino. Por estes meios, filho querido, eu soube que a sua senda está muito além das ambições mundanas. O mais singular evento de minha vida trouxe-me confirmação posterior, um evento que agora me impele dar-lhe de meu leito de morte esta mensagem. Foi uma entrevista com um sábio no Punjab. Quando nossa família vivia em Lahore, a criada entrou certa manhã em meu quarto. Senhora, um estranho sadhu está aqui. Observação número 20. Anacoreta, quem adotou sadhana ou uma senda de disciplina espiritual. Isso é o significado de sadhu. Fim da observação número 20. Continuação da narrativa. Ele insiste em ver a mãe de Macunda. Estas singelas palavras tangeram uma corda profunda em meu coração. Fui imediatamente cumprimentar o visitante. Curvando-me a seus pés em reverência, senti que estava em presença de um verdadeiro homem de Deus. Mãe, disse ele, os grandes mestres desejam que saiba que a sua permanência na terra não será longa. Sua próxima doença será a última. Observação número 21. Quando descobri
Por estas palavras que mamãe tinha conhecimento secreto de breve duração de sua vida, compreendi pela primeira vez por que insistira tanto em apressar os planos para o casamento de Ananta. Embora ela tivesse morrido antes do casamento, seu desejo materno natural fora o de assistir às cerimônias nupciais. Fim da observação 21, continuação da narrativa. Houve um silêncio durante o qual não me senti alarmada. Ao contrário, experimentei a vibração de uma grande paz. Finalmente, ele se dirigiu a mim outra vez. A senhora deve ser a depositária do certo amuleto de prata. Não lhe darei o talismã agora para demonstrar a veracidade das minhas palavras. Ele se materializará em suas mãos amanhã, quando estiver meditando. De seu leito de morte, deverá instruir seu filho mais velho, Ananta, para que o guarde o amuleto durante 1 ano e então o entregue a seu segundo filho. Macunda entenderá o significado do talismã proveniente de grandes seres. Ele o receberá na época em que estiver pronto para renunciar a todas as esperanças mundanas e começar sua busca vital de Deus. Depois de haver conservado o amuleto por vários anos, e quando este já tiver servido a seu propósito, desaparecerá. Mesmo que esteja guardado no esconderijo mais secreto, o talismã voltará ao lugar de onde veio. Ofereci esmolas ao santo e me inclinei diante dele com grande reverência. Observação número 22. É um gesto habitual de respeito para com os sadhus. Fim da observação 22, continuação da narrativa. Sem aceitar minha oferenda, ele me abençoou e partiu. Na manhã seguinte, enquanto sentada, eu meditava. Um amuleto materializou-se entre as minhas palmas de minhas mãos, tal como o sadhu prometera. Fez-se notar por seu contato liso e frio. Guardei-o zelosamente durante mais de 2 anos e agora deixo sob a custódia de Ananta. Não lamente minha partida, pois serei introduzida por meu guru nos braços do infinito. Adeus, filhinho. A mãe cósmica o protegerá. Uma rajada de luz desceu sobre mim com a posse do amuleto. Muitas recordações adormecidas despertaram. O talismã redondo e automaticamente antigo estava coberto por caracteres sânscritos. Compreendi que procedia de mestres de vidas anteriores, os quais guiavam invisivelmente meus passos. Havia outro significado ainda, mas seu possuidor, se assim preferir, pode não desvendar completamente a intimidade de um amuleto. Observação número 23. O amuleto era um objeto produzido astralmente. De estrutura evanescente, tais objetos devem afinal desaparecer do nosso mundo físico. Veremos isso no capítulo 43. Inscrito no talismã havia um mantra, ou letra de um canto sonoro. Em parte alguma, os poderes do som e do vak, a voz humana, foram tão profundamente pesquisados como na Índia. A vibração A1
que reverbera em todo o universo. O Verbo ou voz de muitas águas da Bíblia apresenta 3 manifestações ou gunas: criação, preservação e destruição. Taittiriya Upanishad 1,8. Cada vez que o homem pronuncia uma palavra, ele põe em ação uma das 3 qualidades de A1. Esta lei se encontra por trás daquele mandamento que em todas as Escrituras impõe ao homem o dever de falar a verdade. O mantra inscrito no amuleto possuía, quando pronunciado de modo correto, uma potência vibratória espiritualmente benéfica. O alfabeto sânscrito, de construção ideal, compreende 50 letras, tendo cada uma pronúncia determinada invariável. George Bernard Shaw escreveu um ensaio sagaz e, como era de se esperar, satírico sobre a impropriedade fonética do alfabeto inglês de base latina, no qual 26 letras se esforçam para aguentar, sem êxito, o pesado encargo de indicadoras de sons. Com sua habitual crueza, se a introdução de um alfabeto inglês custar uma guerra civil, eu não a lamentarei. O Sr. Shaw propõe a adoção urgente de um novo alfabeto de 42 letras. Ver seu prefácio ao livro de Wilson, O Miraculoso Nascimento da Linguagem, Philosophical Library. Semelhante alfabeto, aproximar-se-ia da perfeição fonética do sânscrito, cujo emprego de 50 letras evita erros de pronúncia. A descoberta de sinetes no vale do rio Indo está levando vários eruditos a abandonarem a teoria corrente de que a Índia tomou emprestado as fontes siméticas a seu alfabeto sânscrito. Algumas grandes cidades indianas foram recentemente dessoterradas. Em Mohenjo-daro e Harappa, fornecendo provas de uma cultura eminente que deve ter tido uma longa história anterior no solo da Índia, pois nos faz retroceder a eras obscuramente suspeitadas. Sir John Marshall, Mohenjo-daro e as civilizações do Indo, 1931. Se a teoria hindu da existência extremamente remota do homem civilizado no planeta é correta, torna-se possível explicar por que a mais antiga língua, o sânscrito, é também a mais perfeita. Veremos isso no capítulo 10. Disse Sir William Jones, fundador da Sociedade Asiática: o sânscrito, seja qual for a sua antiguidade, possui maravilhosa estrutura, mais perfeita do que grego, mais rica do que o latim e mais requintada que qualquer uma das duas. E afirma a Enciclopédia Americana: desde o ressurgimento dos estudos clássicos, não houve acontecimento mais importante na história da cultura que a descoberta do sânscrito por eruditos ocidentais, nos fins do século XVIII. A filosofia, a gramática comparada e a ciência da religião ou devem sua própria existência à descoberta do sânscrito,
ou foram profundamente influenciadas por seu estudo. Fim da observação número 23. Continuação da narrativa. Como o talismã afinal se evaporou, em meio às circunstâncias profundamente infelizes de minha vida, e como sua perda foi o arauto da chegada de um guru, não o direi neste capítulo. O menino, porém, frustrado em suas tentativas de atingir o Himalaia, viajou para muito longe todos os dias nas asas de seu amuleto. Fim do capítulo 2.